Bem-vindos a todos que participam desta conferência do curso de autoconhecimento. Hoje estudaremos um tema muito importante, no qual falaremos sobre como controlar a poluição noturna e as quedas sexuais. O objetivo deste tópico será estudar alguns aspectos que nos impedem de alcançar a castidade perfeita. Portanto, esta conferência está focada naquelas pessoas que começaram a compreender o valor da sua energia sexual e que, portanto, desejam alcançar a castidade. Uma pessoa que não pretende fazer uso sábio da sua energia, que ainda não compreendeu a sua importância, não achará esta palestra útil. Mas se já entendemos que a nossa energia sexual é a fonte do nosso poder, e que ali estão latentes as nossas possibilidades de alcançar a iluminação, aqui encontraremos informações muito valiosas para nunca mais perdermos a nossa energia sexual, e assim alcançarmos a castidade perfeita. É importante valorizar a nossa energia sexual, pois é uma energia criadora e se aprendermos a usá-la com sabedoria, poderemos criar os nossos corpos existenciais. Esses corpos nos permitirão despertar a consciência em todas as dimensões da natureza. Isto é, regenerar os corpos físico e vital, e criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal, e assim poder encarnar a alma humana. Valorizar a nossa energia sexual é compreender que não devemos permitir que nenhum defeito psicológico a roube de nós, e que devemos parar de criar mais eus, ou defeitos psicológicos, através da expulsão da energia sexual através do orgasmo e da ejaculação. Uma vez que a pessoa entra no caminho da regeneração, ela trabalha consigo mesma para abandonar os vícios que a levam a buscar expulsar sua energia sexual através da masturbação. Mas para alcançar a castidade perfeita é importante também parar de perder a energia sexual na poluição noturna. E também é importante trabalhar para que durante o sexo com o parceiro não haja quedas sexuais. Estudemos então os aspectos que nos levam à poluição noturna e às quedas sexuais. Vamos esclarecer primeiro, o que é uma poluição noturna? Uma poluição noturna é o derramamento ou perda de energia sexual criadora durante o sono. Sabemos que ao dormir, nosso corpo astral está ativo, e se a energia sexual é ativada através de um sonho erótico no mundo astral, essas sensações que são vivenciadas no corpo astral geram certas vibrações que chegam ao corpo físico através do cordão de prata. Isto resulta no derramamento da energia sexual para fora do corpo físico, o que também é conhecido como sonhos molhados. Estes tendem a ocorrer mais intensamente em pessoas solteiras. Portanto, é muito importante trabalhar esses aspectos que veremos hoje, para evitar a perda de energia sexual enquanto você está no processo de alcançar um parceiro estável do sexo oposto com quem praticar o suprassexo. E o que é uma queda sexual? A perda de energia sexual durante a prática da transmutação sexual é chamada de queda sexual. Isso ocorre em casais que já praticam o suprassexo, estão se esforçando para alcançar a castidade, mas ainda não têm muito controle sobre seus órgãos sexuais e sobre seu instinto, emoção e mente. Por esta razão, continuam a existir práticas sexuais em que a pessoa fica superexcitada e atinge o orgasmo ou a ejaculação, perdendo assim sua energia sexual. É importante então que consigamos a eliminação do eu da poluição noturna e do eu das quedas sexuais, que são compostos de múltiplos detalhes e aspectos que nos impedem de alcançar a castidade perfeita. A castidade perfeita é nunca perder a energia sexual em nenhuma circunstância. Estudaremos diferentes aspectos. Veremos quais são os aspectos psicológicos que nos levam a perder energia em poluição ou quedas. A grande maioria da poluição ocorre devido a aspectos psicológicos. Veremos também o que está relacionado aos ataques que podem ser recebidos da loja negra. Lá estudaremos o que está relacionado à paralisia do sono, e aos ataques de bruxas e feiticeiros através da quarta dimensão, e durante os sonhos. Veremos também alguns aspectos externos que podem nos afetar, e falaremos também sobre os aspectos que ocorrem durante a prática do suprassexo. Entre os aspectos psicológicos que nos levam à perda de energia sexual na poluição noturna ou nas quedas sexuais, estão as impressões. Ao longo do dia recebemos muitas impressões de todos os tipos. As impressões são recebidas através dos nossos 5 sentidos. Recebemos impressões através da visão, audição, olfato, paladar e tato. Como quando vemos, ouvimos, cheiramos, provamos ou tocamos algo de natureza lasciva, ou que nos ativa a lascívia.
Essas impressões ativam negativamente nossos centros energéticos, pois ao receber essas impressões, nossos defeitos psicológicos geram reações, emoções, sensações, além de projeções mentais e tagarelices mentais. Através de todas essas impressões não transformadas, nossos defeitos se alimentam e contaminam nossa energia sexual. As impressões podem ser transformadas quando estamos em estado de vigília, quando nos observamos e nos lembramos de nós mesmos. Mas se baixarmos a guarda, não há quem transforme a impressão e, portanto, ocorre a identificação. Imediatamente descobrimos que alguma impressão externa ativou nosso centro sexual. Pedimos à nossa Divina Mãe que elimine o defeito psicológico que se moveu dentro de nós devido a essa impressão. Por exemplo, vejo alguém que considero atraente. Se ao me observar descubro reações psicológicas em meu centro sexual, julgo imediatamente cada detalhe que se manifestou em mim e imploro: Mãe Divina, elimine esse defeito. Isso para cada detalhe que descubro. Ou se, por exemplo, é alguma impressão que recebo através da audição, como uma música com letra ou melodia que ativa meu desejo, ou ouvir alguém gemer, ou simplesmente ouvir alguém me dizer que estou atraente, etc. Se alguém se observar o tempo todo, poderá descobrir que as impressões recebidas através da audição também produzem reações de nossos defeitos psicológicos. O mesmo acontece com os cheiros que sentimos, com as coisas que provamos, e com as sensações que experimentamos na pele e no corpo, devido a um toque, um abraço, uma vibração, etc., que ativam o nosso centro sexual. Se não trabalharmos essas impressões eliminando imediatamente os defeitos psicológicos que reagem através de emoções, sensações, tensões e pensamentos, essas impressões ficam registradas em nosso psiquismo, e são levadas pelos nossos defeitos para nos levar à identificação no plano astral, e para nos levar a perder energia nas horas de sono. No plano astral, essas impressões ganham forma e encenação, criando sonhos eróticos ou cenas intensas, nas quais perdemos energia sexual. Essas impressões também nos afetam quando vamos praticar suprassexo com nosso parceiro, pois voltam à nossa mente na hora de praticar sexo, levando-nos a perder a concentração e a ficar superexcitados. Além disso, se nos identificarmos com essas impressões e permitirmos que a nossa energia sexual entre em atividade durante o dia, ao praticarmos o suprassexo, a nossa energia ficará muito contaminada e pesada. Portanto, será muito difícil ou impossível fazer com que essa energia suba pela coluna vertebral. É importante que reflitamos sobre a importância de abandonar os hábitos que nos levam a pesquisar constantemente e a colocar todo tipo de impressões em nossas mentes. Por exemplo, através do uso frequente da internet e das plataformas sociais e de vídeo, as pessoas bombardeiam-se constantemente com todo tipo de impressões que não são transformadas. Todas as impressões que não são transformadas podem resultar em poluição noturna ou quedas sexuais. Entre os aspectos psicológicos também estão as identificações. Quando deixamos entrar uma impressão e não a transformamos através da morte psicológica, mas sim a alimentamos, ela se torna uma identificação. Isso ocorre porque nos identificamos com o defeito que reagiu dentro de nós devido àquela impressão. Identificamos-nos com o defeito psicológico quando dedicamos atenção, tempo e energia a esse defeito. E na vida diária tendemos a nos identificar com muitas coisas. Todos vocês podem ver isso, por exemplo, alguém pode facilmente se identificar com um processo de raiva, luxúria, ganância, etc. Alguém pode se identificar com a luxúria por causa de uma saia que viu, com algumas pernas que viu, pode se identificar com a luxúria por causa de alguns seios, com alguns olhos, com um rosto, com um cabelo, com o que quer que seja. Podemos nos identificar com álcool, comer demais, etc. As identificações também podem resultar em poluição noturna ou quedas sexuais, porque o defeito com o qual nos identificamos começa a abusar e a contaminar a nossa energia. Mas se recebemos, por exemplo, uma impressão visual, e nesse momento trabalhamos essa impressão, pedindo a morte do defeito, então não há identificação. O terceiro dos aspectos psicológicos que devemos estudar é a lascívia. A lascívia é o desejo frustrado de sexo. Da lascívia, muitos eus lascivos são despertados, e começamos a sentir desejo sexual por qualquer pessoa que vemos. Portanto, se não trabalharmos e eliminarmos os diferentes detalhes da lascívia, estaremos constantemente alimentando a luxúria através da mente, procurando provocar-nos ao sexo com todos que vemos, ou procurando provocar os outros. Também cairemos no erro constante de fantasiar cenas sexuais.
E o problema é que tentaremos inconscientemente realizar essas fantasias em nossos sonhos eróticos, causando uma poluição noturna. Quem quer alcançar a castidade não deve deixar entrar impressões que alimentem a lascívia. Ele deve trabalhar com disciplina para observar e eliminar todo o desejo frustrado de sexo, e os diferentes detalhes que se manifestam através dessa frustração a nível emocional, mental e sexual. Este constante desejo sexual frustrado nos leva a alimentar todos os defeitos da luxúria dentro de nós e, assim, coloca constantemente a energia sexual em atividade, resultando posteriormente em queda sexual durante a prática do suprassexo, ou poluição noturna durante o sono. O quarto aspecto psicológico ao qual devemos prestar atenção para acabar com a poluição noturna e as quedas sexuais são os detalhes luxuriosos. Existem muitos detalhes de luxúria que se manifestam em nós em nossas vidas diárias. Às vezes são pequenos detalhes aos quais não damos muita importância, mas que também alimentam a luxúria. Um exemplo simples poderia ser flertar com outra pessoa. Nesta situação simples, muitos detalhes da luxúria se manifestam em todos os centros, que são os que nos levam à perda da energia sexual. Na aula 43 falamos detalhadamente sobre todos esses detalhes da luxúria. E se realmente desejamos a castidade, é importante que nos estabeleçamos a disciplina diária de trabalhar na eliminação de todos os detalhes luxuriosos que aparecem em nós durante a nossa vida diária, e trabalhar na meditação todos aqueles que nutrimos nesta existência. Lembremos que a única maneira de alcançarmos o poder de não perdermos nossa energia sexual voluntária ou involuntariamente, ocorrerá na medida em que eliminarmos a luxúria de dentro de nós, pois a luxúria é a nossa maior fraqueza. Agora, há outros aspectos que devemos estudar, pois podem causar a perda da energia sexual criadora. Dentre esses aspectos devemos destacar os ataques que podem ser recebidos da loja negra. A loja negra é composta por todas as entidades que buscam despertar no mal, e que subsistem e obtêm poder, roubando a energia dos outros. Dentre essas entidades, destacam-se as bruxas. As bruxas ganham seus poderes quando roubam energia de outras pessoas. Portanto, quando uma pessoa começa a economizar e a se preencher com sua própria energia, ela precisará aprender a proteger essa energia de entidades parasitas que tentarão roubá-la. Uma bruxa pode tentar roubar nossa energia sexual durante a noite através da quarta dimensão, o que causaria o derramamento de energia sexual no plano físico. Um ataque de bruxa é comumente a causa da paralisia do sono. Através da quarta dimensão procuram deixar a pessoa sexualmente excitada, então eles perdem a energia ou assustam a pessoa. E isso para que possam roubar energia daquela pessoa através dessa emoção de medo. Além disso, se praticarmos o suprassexo sem fechar o lugar com as conjurações de proteção, uma dessas entidades pode nos atacar desde a quarta dimensão, dando-nos ideias fixas ou enviando-nos ondas lascivas, para que tenhamos uma queda sexual, e assim podem alimentar-se da nossa energia. Também poderíamos receber ataques durante o sono, pois essas entidades também podem entrar em nossa psicologia pela quinta dimensão, e aparecer no plano astral como pessoas muito atraentes e desejáveis, que buscam nos excitar sexualmente para nos levar à perda de energia. Se não nos permitirmos identificar-nos com a luxúria durante estes ataques, se eliminarmos de dentro de nós os defeitos que reagem a estes ataques, estaríamos fechados, e estas entidades não seriam capazes de roubar a nossa energia. Pois o que dá poder às entidades negativas é a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza são os nossos defeitos psicológicos, especialmente a luxúria. É importante aprender a defender-nos destes ataques da loja negra, o que implica que devemos sempre fazer a conjuração do Belilin e o círculo mágico quando vamos dormir. Daí a importância de aprender a conjurar e a nos manter fechados o maior tempo possível durante o dia e, sobretudo, quando vão ocorrer as práticas sexuais. Uma prática sexual sem a conjuração de Belilin e o círculo mágico é quase equivalente a uma queda sexual. Lembremos que aprendemos essas conjurações de proteção na aula 7 do curso. Também é muito importante aprender e praticar a conjuração de Júpiter, para nos defendermos dos ataques diretos que recebemos no plano astral. Devemos saber também que com uma tesoura de aço aberta em cruz, mostarda preta em círculo ao redor da tesoura, e um apelo ao elemental da mostarda para nos defender, podemos pegar a bruxa que tenta nos atacar através da quarta dimensão.
Nesta súplica pedimos ao Pai que ordene ao nosso elemental intercessor que fale com o elemental da mostarda, e assim ajude a prender a bruxa. Depois, com o polegar, indicador e terceiro dedos levantados e apontando para o círculo da mostarda, fazemos 3 círculos enquanto vocalizamos o som da letra S, e assim a mostarda é ritualizada. É importante que aprendamos a defender-nos ou a proteger-nos quando ocorrem estes tipos de ataques, para evitar qualquer roubo de energia. Agora, entre os aspectos externos que podem nos afetar, há um fator muito importante que devemos trabalhar, que é a questão dos alimentos. Devemos saber que, assim como é importante cuidar das impressões com as quais alimentamos a nossa mente, também é importante ter cuidado com os alimentos que colocamos no nosso corpo, pois existem certos alimentos que prejudicam diretamente a nossa energia sexual e nos levar a perdê-la. Devemos evitar consumir todos os alimentos que contenham carne de porco, pois a carne de porco apodrece a energia sexual criadora e tem efeitos que podem durar até 15 dias. Da mesma forma, devemos evitar alimentos que tenham sido cozinhados em recipientes onde foi cozinhada a carne de porco. Devemos também evitar comer peixes sem escamas, bagres ou peixes do pântano, que comem matéria fecal. Devemos evitar comer peixes de viveiro alimentados com fezes de porcas ou porcos e anabolizantes. Devemos evitar aqueles alimentos que sabemos serem tóxicos, estragados, etc. Então é necessário consumir alimentos frescos. Devemos evitar ao máximo salsichas e as carnes de delicatessen, já que a grande maioria contém derivados de carne suína. Da mesma forma, devemos evitar o consumo de todos os tipos de bebidas alcoólicas, pois afetam a energia sexual, impedindo a castidade, conforme estudamos na Conferência 14. Qualquer um dos itens acima pode causar poluição noturna ou quedas sexuais. Outro aspecto externo que devemos levar em consideração é o nível do copo. Todos nós temos um copo onde está depositada a nossa energia sexual criadora. Notaremos que nos sentimos mais excitados sexualmente quando o copo está cheio ou mais da metade. Então, qualquer coisa pode nos provocar a atividade sexual porque é instintivo. Isto mostra que temos de aprender a gerir os níveis de energia do corpo. Você sabe muito bem que se estiver cheio, derrama. Quando uma pessoa está com seu copo muito cheio de energia, e não tem com quem transmutar sua energia sexual, ou tem um parceiro, mas não pode praticar por algum motivo de saúde ou qualquer outra coisa, o que deve ser feito para evitar que o copo derrame? Pois bem, a pessoa deve aprender a sublimar a sua energia. Então vamos lhe dar a prática da sublimação da energia. O que é sublimar a energia? É aprender a levar a energia sexual ao cérebro através de um exercício respiratório. Este exercício se chama pranayama, onde imaginaremos nossa coluna e nosso cérebro, e vamos sublimar a energia através de 2 canais ganglionares, conhecidos como Ida e Pingala, que temos ao redor da coluna vertebral. Aqui vamos imaginar as glândulas sexuais e o nariz. O importante é aprender a imaginar como ocorre o processo. De um lado encontramos Ida e do outro Pingala. Estas são as 2 cobras que permitem sublimar a energia através do corpo vital, fazendo um exercício respiratório e utilizando o mantra Ram, Sa. Pronunciamos mentalmente o mantra alongado Ram enquanto inspiramos, e pronunciamos verbalmente o mantra curto Sa enquanto expiramos. A inspiração dura cerca de 20 segundos, e a expiração dura aproximadamente 2 segundos. Há uma pausa antes de inspirar novamente. Assim, para sublimar a energia, tapamos a narina esquerda e inspiramos pela narina direita. A energia começa a subir pelo testículo esquerdo, que é positivo, e chega à narina direita. Imaginamos que nossa energia sobe e chega à narina direita. Há uma pausa antes de inspirar novamente, agora do testículo direito, que está negativo, até a narina esquerda. Imagina-se, porque imaginar é ver, que a energia está subindo através destes 2 canais de Ida e Pingala. Desta forma baixamos o nível do copo, e mantemos sempre a nossa energia em níveis muito adequados, para que não se perca ou derrame em nenhum momento. No caso das mulheres, a polaridade se inverte. Os sinais mudam, mas é exatamente o mesmo processo que nos homens. As senhoras começam pelo ovário direito, e vão até a narina esquerda, e continuam pelo ovário esquerdo trazendo a energia para a narina direita. A energia criadora sexual é produzida pelo cérebro na glândula pineal. Este coleta a energia do espírito e a une ao hidrogênio sexual.
Este exercício é regenerativo e ajuda muito nos problemas de saúde. A sublimação não deve ser feita senão uma vez por dia, durante 10 minutos. Podemos fazer 5 minutos sublimando a energia de uma das gonadas, e depois 5 minutos da outra. Ou podemos alterná-las entre cada respiração. 10 minutos por dia são suficientes. O horário ideal para a sublimação é entre 4 e 6 da manhã, quando se está acordando e o corpo vital já reabasteceu as energias do corpo físico. Nada mais é necessário. À medida que você pratica, você perceberá como essa prática é simples, mas extremamente útil. Outro dos aspectos externos que devemos levar em consideração são os locais e as larvas. As larvas são restos de energia expelida. São como vermes energéticos que buscam gerar excitação em nós, para que possam se alimentar de nossa energia. Existem muitos lugares cheios de larvas que se visitam: teatros, cemitérios, bordéis, residências, motéis, hotéis, boates, igrejas, cinemas eróticos, etc. Uma pessoa vai dormir em um hotel, e pode ver a cama muito limpa, mas se ela vir aquela cama internamente com a clarividência, poderá ver como ela está cheia de larvas, devido a todo o derramamento de energia sexual que constantemente ocorre nela. Locais como teatros, cinemas, shows e igrejas também costumam ficar cheios de larvas, porque ali levam as pessoas a expelir muita energia emocional. Os cemitérios, por serem locais onde existem corpos em decomposição, são locais que devemos sempre evitar porque estão cheios de larvas, e quando vamos a esses locais, essas larvas aderem ao nosso corpo vital, sugando a nossa energia. Se colocarmos uma pitada de enxofre dentro dos sapatos, o enxofre impede que as larvas subam neles e cheguem ao nosso quarto. É aconselhável evitar sempre estes locais, mas se por algum motivo tivermos de visitar algum destes locais, é bom limpar-nos e ir ao nosso espaço com uma cruz suástica. Isso é feito desenhando a figura da cruz móvel ou suástica com enxofre em um ladrilho, e depois queimando esse enxofre com álcool. Esta cruz móvel simboliza a força sexual. É importante diferenciá-la da suástica nazista que vai no sentido contrário. Enquanto o enxofre queima, é importante deixar as janelas abertas para ventilar o local, e sair desse local, para não inalar diretamente os vapores de enxofre. Depois que o enxofre queima, nós o descartamos. Outro ponto a levar em consideração é a menstruação. Durante o processo menstrual de uma mulher, o casal deve dormir separado por vários motivos. Durante a menstruação, a energia da mulher passa por um processo de involução, e essa energia atrai a energia do homem para a involução também. Por outro lado, as mulheres menstruadas produzem muitas larvas. Por isso não é aconselhável que ela durma na mesma cama onde praticam o suprassexo, nem que o homem durma com ela. Além disso, qualquer carícia durante essa semana revive defeitos mortos. Uma recomendação importante para as mulheres é não molhar a cabeça, a coluna ou os órgãos sexuais durante a menstruação, mas apenas fazer banhos locais com um pano úmido. Molhar-se durante a menstruação causa cólicas menstruais e gera frieza sexual nas mulheres. E é importante saber que o processo menstrual dura 7 dias, independentemente de o sangramento durar menos dias. Portanto, durante esses 7 dias, a mulher não deve lavar os cabelos nem tomar banho diretamente, e não deve dormir na mesma cama onde pratica relação sexual com o parceiro. Vejamos agora alguns aspectos diretamente relacionados à prática do suprassexo. Devemos ter em mente que devemos sempre pedir a assistência de nosso divino pai e mãe antes de começar a praticar sexo. Nunca devemos praticar sem primeiro fazer a conjuração de Belilin e o círculo mágico, porque caso contrário, estaremos expostos a ataques. Também é muito importante controlar a mente para ter uma boa concentração durante a prática sexual. A falta de concentração na prática é a causa das quedas sexuais. Isso acontece porque permitimos que a mente divague. Nossa consciência está onde está nossa mente. Devemos nos concentrar na ascensão da energia até o ponto entre as sobrancelhas através da coluna vertebral. Ao praticar sexo, deve-se concentrar-se nas próprias glândulas sexuais e na coluna, não no corpo ou nos órgãos sexuais do nosso parceiro, porque isso só levaria à superexcitação e à perda de energia. Todos os movimentos realizados durante a prática sexual devem ser suaves, devemos evitar movimentos bruscos ou rápidos para evitar a superexcitação e o orgasmo.
Em todos os momentos da prática devemos permanecer no momento presente para que seja a nossa consciência que viva e direcione a prática sexual. O quarto deve ser mantido em perfeitas condições de higiene e com boa ventilação. Lembrem-se que mestres de outras dimensões vêm até aquele lugar para nos ajudar em nosso trabalho. Recomenda-se que o casal não utilize colchões velhos, ou que já tenham sido usados para fornicação, pois estão cheios de larvas. Para quem vai casar é recomendado não passar a lua de mel em hotéis, pois as camas nesses hotéis são camas pretas. Embora pareçam muito limpos por fora, esses hotéis e motéis são redutos da loja negra. E um último ponto, que também é muito importante levar em consideração, são as carícias que os namorados ou maridos fazem um no outro, mas em momentos em que não vão fazer sexo. A maioria das pessoas não sabe que as carícias ativam a energia sexual. Essa energia é ativada desde o primeiro beijo e carícia. Mas acontece que se essa energia não ascender ou evoluir, então deverá inevitavelmente descer ou involuir. O que isto significa? Que quando a energia sexual é ativada ou excitada fora dos momentos em que essa energia vai ser transmutada na prática do suprassexo, essa energia se torna densa e acaba se contaminando. Mais tarde essa pessoa irá para a cama e terá poluição noturna, ou se mais tarde for praticar sexo com o parceiro, por já trazer aquela energia pesada ou contaminada, terá uma queda sexual. Ativar a energia sexual apenas durante a prática do sexo também nos ajudará a ter muita potência sexual durante a prática. Todas estas recomendações que vimos sobre este tema são muito valiosas e, se realmente quisermos alcançar a castidade perfeita, serão muito úteis para nós. Muito obrigado por participar deste tópico. Convido você para a nossa próxima conferência, na qual falaremos sobre um tema bastante importante. Falaremos detalhadamente sobre o eu da bruxaria. Entenderemos neste tópico que todos nós temos o eu bruxo dentro de nós, e que é necessário eliminá-lo. Além disso, veremos as grandes diferenças entre um mago negro e um mago branco. Não perca!